Você já parou para pensar se está rezando o terço da forma correta? Pode parecer estranho, afinal. É uma oração simples, conhecida, repetida por séculos, mas o Papa Leão XIV fez um alerta sério. Milhões de fiéis podem estar rezando de maneira incorreta e nem se dão conta. Esse erro não está em palavras trocadas, nem em esquecer uma conta do rosário. Está em algo mais sutil e muito mais grave, a forma como a alma se apresenta diante de Deus. Muitos pensam que estão agradando ao céu, quando na verdade estão apenas repetindo palavras vazias. Neste vídeo, vamos refletir profundamente sobre esse alerta do Papa Leão XIV e por que ele continua atual. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa mensagem te tocar, inscreva-se, compartilhe e comente Ave Maria nos comentários. A oração do terço nasceu como um escudo contra o mal, como uma resposta simples e poderosa à necessidade de manter o coração em sintonia com os mistérios de Deus. Muitos acreditam que ele surgiu como uma alternativa ao saltério dos monges e, ao longo do tempo, foi se moldando até se tornar a oração do povo. Mas há algo que nunca deveria mudar. A consciência de que rezar o terço é entrar em combate espiritual. O Papa Leão XIV sabia disso e por isso alertou: quem reza o terço de forma mecânica está apenas movimentando os lábios, não o coração. E isso pode ser grave, porque nos ilude. Faz parecer que estamos fazendo algo santo, mas estamos apenas cumprindo uma rotina religiosa, sem alma, sem intenção, sem amor. Imagine alguém tentando conversar com você enquanto olha para o celular o tempo todo. Você sentiria que a pessoa realmente está ali? Não. E assim acontece com Deus. Ele vê quando a oração é só uma obrigação, quando é feita no piloto automático, enquanto pensamos no trabalho, nas redes sociais ou na próxima tarefa do dia. A oração do terço não foi feita para ser apressada. Ela exige contemplação, exige presença interior, exige um tempo para entrar no mistério. Cada conta do rosário representa mais do que palavras. Representa um passo dado ao lado de Maria, rumo ao coração de Cristo. Se você reza o terço só para cumprir algo ou ficar em paz consigo mesmo, cuidado. Você pode estar usando mal uma das armas mais sagradas da fé. Um dos maiores erros na oração do terço, e que o Papa Leão XIV chamou de triste costume, é rezar sem contemplar os mistérios. Rezar o terço não é apenas repetir dezenas de Ave-Marias. É meditar sobre a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. É unir a voz à alma. É entrar no cenário sagrado de cada mistério. Quando alguém reza o terço, pensando apenas nas palavras, e não na verdade espiritual por trás delas, a oração perde força. É como acender uma vela, mas sem fé no que ela ilumina. Durante séculos, santos e papas insistiram: o verdadeiro poder do terço está na meditação. Santa Teresa dizia que até uma Ave Maria bem rezada, com o coração contrito, pode abalar o inferno. São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio, chamava o terço de sua arma, mas nunca o usava de maneira distraída. Ele se colocava diante de Maria como quem enfrenta o inimigo, com fé, com temor, com confiança. O Papa Leão XIV chegou a dizer: é melhor rezar um terço com amor do que 3 com distração. E isso precisa ser entendido. Muitos católicos acham que rezar rápido é sinal de piedade, mas não é a velocidade que toca o céu, é a profundidade da entrega. Se você reza o terço sem lembrar qual é o mistério do dia, se termina e mal sabe o que rezou, talvez seja a hora de parar, respirar e reaprender a rezar. Há algo profundamente preocupante que precisa ser dito com clareza e caridade. Existem pessoas que, mesmo rezando o terço todos os dias, continuam distantes de Deus. Isso pode parecer contraditório. Afinal,
O terço é uma das mais santas e poderosas orações da Igreja. Mas como disse o Papa Leão XIV, e depois reafirmaram outros santos e papas, a oração, quando feita de maneira errada, pode se tornar até uma forma de ilusão espiritual. Isso acontece quando a pessoa acredita que está em comunhão com o céu apenas por repetir fórmulas, mas seu coração está longe de tudo aquilo que está sendo proclamado. Ela recita as palavras, mas sem fé, sem atenção, sem desejo real de conversão. Faz os gestos, segura o rosário, até chora às vezes, mas sua alma está desconectada. E essa desconexão é perigosa porque mascara uma falsa espiritualidade, uma aparência de piedade sem raiz profunda. Pior, quando o terço é transformado em um mero amuleto, como se o simples fato de rezá-lo garantisse bênçãos automáticas, a pessoa começa a tratar a fé como um contrato mágico. Reza para ganhar algo, reza com pressa porque quer cumprir a meta, reza por medo e não por amor. E com isso, o terço, que deveria abrir os céus, começa a ser usado de forma supersticiosa, vazia, quase comercial. São Luís Maria Grignion de Montfort, autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, dizia que a alma deve se apresentar a Maria com humildade, recolhimento e desejo de conversão. Porque Maria não escuta palavras, ela escuta o coração. E se o coração está fechado ou distraído ou dominado pelo orgulho, as palavras se tornam só ruído. O Papa Leão XIV alertou: o rosário rezado com indiferença é uma rosa sem perfume, uma lâmpada sem óleo. Melhor calar-se do que ofender o céu com uma oração vazia. Isso não quer dizer que você precise rezar sempre em perfeitas condições, nem que não possa rezar cansado, com sono ou mesmo chorando. Deus conhece o coração humano. O que ele não aceita é a hipocrisia. O problema começa quando a pessoa se acostuma a rezar de qualquer jeito e acha que está tudo bem. Quando ela perde o respeito pela oração, quando ela diz as palavras, mas trata o terço como se fosse uma tarefa para zerar o dia. Pior ainda, há quem julgue os outros pela quantidade de terços rezados, como se rezar 5, 7 ou 10 terços por dia fosse sinônimo de santidade. Mas de que vale tanto número se não há amor? De que adianta repetir o nome de Maria 1000 vezes e viver sem caridade, sem perdão, sem humildade? A oração verdadeira não é medida em contas, mas em conversão. Não é medida em tempo, mas em entrega. E isso vale especialmente para o terço. Quando a alma reza com sinceridade, até um terço simples transforma o dia. Mesmo que seja rezado no ônibus, no trabalho, caminhando. Mas quando a alma reza sem amor, sem atenção, sem desejo de se aproximar de Deus, aquela oração pode se tornar um risco, porque nos faz acreditar que estamos perto de Deus, quando na verdade estamos apenas cercados por palavras soltas no vento. A maior tragédia espiritual não é errar o número de Ave-Marias, é acostumar-se com uma fé morna, é transformar um instrumento de salvação em uma rotina vazia, é se esconder atrás da aparência de devoção, enquanto o coração segue duro, frio e distante. Rezar o terço deve nos moldar à imagem de Cristo. Cada mistério deve nos aproximar da dor de Maria, da cruz de Jesus, da esperança da ressurreição. Se não está acontecendo isso em sua vida, talvez seja a hora de rever como você tem rezado. Não pare de rezar, mas mude como você reza. Não reze mais, reze melhor. Reze com intenção, com reverência, com fé viva. E se hoje você se deu conta de que talvez tenha transformado o terço em um ritual automático, respire fundo, peça perdão a Deus e recomece, porque toda oração sincera, mesmo com lágrimas e falhas, é acolhida por Maria e apresentada ao trono do Altíssimo.
Muitos católicos, mesmo com boa intenção, se esquecem de que o terço não foi criado apenas para ser repetido, mas para transformar quem reza. É como uma escola espiritual, onde cada Ave Maria nos ensina a olhar o céu com os olhos de Maria, a amar Jesus com o coração dela, a confiar em Deus com a entrega que ela teve ao pé da cruz. O Papa Leão XIV sabia que o maior risco não era o abandono da oração, mas a banalização dela. Por isso, seu alerta não era um castigo, era um convite. Reze melhor, reze com alma, reze com o coração inteiro entregue. E essa é a chave. Quando o terço é rezado como um ato de amor, ele se torna uma ponte viva entre a alma e o céu. Veja o exemplo dos santos. São João Paulo II dizia que o terço era sua oração favorita. Ele o rezava todos os dias, mesmo nas viagens mais cansativas. Mas ele não apenas rezava, ele vivia o terço. Ao meditar cada mistério, ele recordava a vida de Jesus e deixava que essa meditação moldasse as decisões, os pensamentos, o modo de amar. Padre Pio, por sua vez, dizia que se a Virgem Maria insistia tanto no terço, era porque ela sabia o que estava por vir. Sabia da apostasia do mundo. Sabia que o coração humano se tornaria frio. E o terço seria o que manteria acesa a chama da fé nos lares, nos corações, nas famílias. Mas esses santos não usavam o terço como um cronômetro. Eles não corriam para terminá-lo. Eles entravam na oração, deixavam-se tocar por ela. Não se preocupavam se iam demorar mais ou menos. O tempo ali era sagrado. Era o tempo da alma. Você já experimentou isso? Já parou para rezar o terço com calma, meditando cada mistério como se estivesse lá? Como se caminhasse com Jesus até o Getsêmani? Como se estivesse junto com Maria quando ela recebeu a notícia do anjo? Como se carregasse a cruz com Cristo até o Calvário? O terço é uma escola, mas nem todos são bons alunos. Alguns entram, recitam, saem e continuam os mesmos. Outros param, escutam, mergulham e saem transformados. E há um segredo aqui. Não é preciso saber teologia para rezar bem o terço. Não é preciso ter palavras bonitas, não é preciso ser santo, só é preciso querer ser ouvido por Deus. Maria, quando vê alguém que reza com fé, ainda que não saiba direito os mistérios, ainda que erre, ainda que chore, ainda que tenha passado anos distante, ela acolhe, ela leva nos braços até Jesus. Mas quando vê alguém rezando por obrigação, olhando o relógio, pensando em outras coisas, ou apenas querendo marcar ponto com Deus, ela se entristece, não por orgulho, mas porque sabe que o céu está à disposição e a pessoa está distraída demais para perceber. O Papa Leão XIV nos alerta não para nos assustar, mas para nos despertar. É um chamado à maturidade espiritual, ao amor consciente, à fé viva. Por isso, o terço não pode ser tratado como uma superstição. Não é um talismã. Não é uma repetição mágica de palavras que afastam o mal. É uma oração que nos une aos céus, quando feita com o coração inteiro. E mais, o terço é uma oração profética. Em Fátima, Nossa Senhora disse que por meio dele se alcançariam milagres, conversões, paz para as famílias e o mundo. Mas isso só se cumpre quando ele é rezado com verdade. A oração que transforma não é a mais longa, é a mais sincera. É a que, mesmo em silêncio, carrega o grito da alma por Deus. É a que atravessa o cansaço, o medo, a dor, e mesmo assim continua. Se hoje você entende que tem rezado o terço como um costume, sem profundidade, sem entrega, não se culpe, não se esconda, apenas recomece. Volte à oração como quem volta para casa e diga: Mãe, me ensina a rezar direito, me leva de novo para o teu filho. Agora que você ouviu esse alerta, não há mais como ignorar.
rezar o terço com pressa, por obrigação ou sem meditar nos mistérios. Não é apenas um erro técnico, é um risco espiritual. É como oferecer a Deus um presente vazio, uma caixa bonita, mas sem conteúdo. E a fé nunca foi feita para ser aparência. O terço não é uma repetição de palavras, é uma repetição de amor. Um eco da alma que insiste em dizer: sim, Maria, sim, Jesus, sim, céu. Cada Ave Maria deve sair do coração como uma flecha que busca o infinito. E mesmo quando você estiver fraco, sem forças, cansado, se o que sair de você for sincero, mesmo que imperfeito, Maria acolhe. E o céu escuta. O Papa Leão XIV não quis assustar os fiéis. Ele quis salvá-los de uma oração sem alma, de uma fé automática, de uma religião sem intimidade. E talvez seja isso que o Espírito Santo está querendo te mostrar hoje também. Volte ao terço. Mas não volte como antes. Volte mais devagar, mais presente, mais inteiro. Porque Deus não está contando quantas Ave Marias você rezou. Ele está esperando o momento em que você diga a primeira, com o coração totalmente entregue. Se essa mensagem falou com a sua alma, comente aqui. Quero aprender a rezar com amor. Compartilhe este vídeo com alguém que também reza o terço e precisa ouvir isso. E se ainda não é inscrito, junte-se à nossa comunidade de fé aqui no Histórias do Sagrado. Ative o sininho e caminhe conosco rumo ao céu. Que a Virgem Maria, Mãe do Rosário, te abrace com ternura. E que você nunca mais reze o terço do mesmo jeito. Amém.